Está iniciando mais uma edição do Jornalismo 360 aqui na Rede Fox. E vamos trazer notícias frescas para você. Como, por exemplo, vamos ouvir os vereadores a respeito das contas do ex-prefeito Cuti, que foram reprovadas. O que diz os vereadores que votaram contra? Até porque a Câmara Municipal é soberana, mesmo o Tribunal de Contas do Estado aprovando as contas com algumas ressalvas. Você vai acompanhar a partir de agora o Jornalismo 360. A gente volta aqui da Câmara Municipal para falar com o vereador Kleber Ribeiro, que tem acompanhado a nível nacional o assunto principal da mídia, que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Como é que você tem acompanhado? Eu tô triste, né? Até porque ver o Bolsonaro passando por tudo isso, não tem prova contra ele, são acusações infundadas, com base em um testemunho de uma pessoa do Mauro Cid, que já mudou diversas vezes a forma, né? Da mesma forma que tratam o Bolsonaro, ter o mesmo tipo de rigor com crime organizado. Eu não vejo o Alexandre de Moraes indo pra cima do PCC. Eu não sei o motivo. Por que não vai o Alexandre pra cima do PCC? Qual motivo ele não vai? Qual foram as medidas que o Supremo Tribunal Federal tomou essas organizações criminosas? Primeiro comando da capital, né? O que eles fizeram? O quê? Nada. Nada efetivo. Agora, perseguir político. O líder da Câmara lá, do PT lá, é um absurdo. Falar que os deputados de direita que estão pleiteando anistia são golpistas. É um golpe democrático. Não dá para entender. Quer dizer, pelo que eu estou compreendendo, eles vão querer prender até os deputados que discordarem da decisão do Supremo. E não cabe a gente tem uma democracia. Né? Eu não vejo o pedófilo estuprador pegando pena de 40 anos. E aí você querer falar que o Bolsonaro tem que pegar uma pena de 40 anos, quando ele não estuprou, não matou, não roubou ninguém, é triste. Ai, mas ele tentou dar um golpe. Ele assinou alguma coisa? Porque pensamento, planejar não é execução. E planejamento e pensamento de planejamento, que nem entrou no planejamento, não é crime, né? Eu pensei em matar você, mas eu não planejei, e mesmo se eu planejei, eu deixei de fazer, não é crime. Tá no nosso Código Penal. Só estão abrindo uma porta aí para muitos conflitos. Se você perguntar hoje para um operador do direito o que ele pensa em relação a isso, não tem como ele formular. Tá uma instabilidade jurídica muito grande, eu fico triste por isso. Mas um dia o Brasil vai voltar para nossa mão, pro lado democrático e responsável, né? Já passou aquele ambiente tenso da última sessão. Hoje, novos projetos, novos desafios. Líder do governo já tomou aquele vinho em casa, já foi na academia, né? Eu te pergunto, novos desafios no dia de hoje. Ser líder do governo é como você torcer por um clube que você não sabe como será o placar do jogo no dia seguinte. Como se vão chegar preparados psicologicamente, fisicamente, né? A gente brinca assim, mas a gente sabe lidar com o corpo dos vereadores da casa, com a oposição, com a situação, o pessoal que às vezes chegam descontentes. Isso é normal do ser humano. Você numa família de 2, 3 irmãos tem divergência, imagina numa Câmara Municipal com 34 vereadores, né? Então eu tenho certeza que a sessão vai fluir normalmente, vamos deliberar em torno de 26 requerimentos, mais projetos de leis que serão deliberados, e assim vai caminhando o Legislativo, um dia mais agitado, um dia mais calmo, e assim caminha, não só o Legislativo guarulhense, né? Também a Câmara Federal, o Senado, sempre tem aquelas discussões mais acirradas, e faz parte aí do poder legislativo e do sangue caliente do brasileiro. Um projeto que mereceu muita atenção, né, na sessão passada, em relação aos débitos que a Prefeitura
mandou para essa casa. É a securitização Exatamente. da dívida do município. O que é securitização? Securitização, vai haver uma licitação pública com os bancos, com o sistema financeiro do Brasil, onde os bancos vão adquirir as dívidas de IPTU, as dívidas públicas do município, e vão fazer essa cobrança. Nós temos aí mais de 15 bilhões para receber de IPTU atrasados, impostos atrasados, e eles têm um modelo mais moderno de cobrança, de execução, principalmente aos grandes devedores. Então foi essa a intenção. Nós temos aí um corpo de em torno de 70 a 80 procuradores do município, e com essa securitização nós vamos reforçar aí a receber os impostos, principalmente dos grandes devedores e grandes empresários da cidade que devem aí IPTU há longos anos para o município de Guarulhos. A regra será igual para os grandes e pequenos, vereador, porque isso era motivo de discussão aqui na sessão passada. Olha, o pobre paga. Você sabia que o pobre paga? Por que a Casa Bahia vai para frente? Porque é o pessoal mais humilde que compra na Casa Bahia. É claro que tem um ou outro aí, pessoa que está desempregado, a prioridade é a alimentação, né? O pagamento da água, da iluminação, tá? Mas a maioria do pobre paga. Então os bancos vão para cima, tenha certeza, dos grandes devedores. De maneira geral, você entende que esse projeto ele vai ser o diferencial para o ano seguinte, porque vai ser um dinheiro em caixa do governo? Sim, Guarulhos é uma cidade que nós temos um orçamento que o cobertor é curto. Eu sempre falo, o cobertor é curto, o orçamento pífio. O governo fez uma reforma administrativa, eu tenho certeza que a arrecadação do município vai melhorar com essa reestruturação, mas também temos que arrecadar aí o do passado. O prefeito está trazendo uma nova hospital na região do Jardim São João, outros hospitais, um outro equipamento ali na região dos Pimentas lá, da região do Bom Sucesso, novo equipamento da saúde, e está investindo muito no município. Fez uma nova parceria com a Unisa da UPA, né? Isso, com a nova UPA ali no estacionamento do shopping Bom Sucesso. Isso é importante, isso custa dinheiro, então precisa arrecadar. E quem deve tem que recolher, principalmente os empresários mais abastados aí da cidade. O vereador Dr. Severino, ele é um estudioso do direito. E um assunto que está tomando conta da cidade está relacionado à reprovação das contas do ex-prefeito Guti na última sessão. Ouvindo alguns colegas juristas a respeito do assunto, o Tribunal de Contas aprovou e esta casa reprovou. E alguns entendem que a casa deveria apontar as falhas da aprovação do tribunal. O que diz a Constituição a respeito? Então, Geraldo, primeiro é importante a gente lembrar que as contas foram aprovadas com ressalvas. Por conta dessas ressalvas, a Comissão de Finanças e Orçamento fez um parecer apontando irregularidades, ilegalidades, e daí então apontando para a negativa que a Câmara, que os vereadores votassem não as contas. Então é isso. Então, na verdade, elas foram aprovadas, é verdade, mas com ressalvas. Aqui, a comissão de vereadores, olhando as ressalvas, entendeu que não dava para aprovar as contas. A Constituição Federal vai estabelecer que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Municipal. Portanto, o parecer do Tribunal de Contas não vincula os vereadores, que aqui podem fazer uma nova análise das contas e votarem com plenitude de interesse, que foi o que aconteceu. Ao analisar as contas, entenderam que deveriam reprová-las. E, nesse sentido, votaram contra a aprovação de contas feitas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, para o nosso público que acompanha, que não tem a obrigação de entender, é importante esse tipo de explicações, porque para todo mundo que está acompanhando, a Câmara Municipal reprovou. Reprovou porque quando o Tribunal de Contas aprovou as contas, tinha ressalvas. Perfeito. Dois pontos aqui para as pessoas que nos assistem aqui, de falar uma linguagem mais simples. Por favor. O Tribunal de Contas, que é um órgão responsável em analisar as contas da municipalidade, aprovou as contas, mas apontou ressalvas, ou seja, havia uma inconsistência nas contas, mas eles entenderam que essas inconsistências não eram suficientes para reprová-las. Eles aprovam,
mas com ressalva em razão dessas inconsistências. Algumas foram lidas aqui na sessão, na questão da saúde, na questão da educação, enfim. Agora, um outro ponto que a gente não pode esquecer, Geraldo, é que o plenário da Câmara é soberano para julgar as contas. Ou seja, o parecer do Tribunal de Contas não vincula a decisão dos vereadores que têm plenitude na sua decisão. Então, os vereadores, levando em consideração o que a comissão específica apontou em razão das questões levantadas pelo tribunal, entenderam votar não às contas do prefeito. E eles podem fazer isso? Podem, a Constituição Federal permite. Eles não estão vinculados ao parecer técnico-jurídico do tribunal. Eles têm liberdade, eles têm plenitude aqui de, no plenário, decidir contrariamente ao que se decidiu o Tribunal de Contas, e foi isso que a Câmara fez aqui na última sessão. Obrigado, vereador. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço. Forte abraço. O segundo semestre, os vereadores vão ter o orçamento que chega no final do mês, dia 30, mas também na sessão passada, um assunto que tomou conta foi a questão dos débitos do IPTU, que em breve teremos uma licitação. Eu queria ouvir a sua opinião e também com explicações para o nosso público, porque muita gente imaginou esses débitos, quando licitado, o contribuinte, que tipo de preocupação ele deve ter? Porque agora, assim que licitado, os bancos é que vão cobrar. Foi aprovado aí por nós na Câmara. O objetivo nosso é justamente buscar esses grandes devedores. Tem devedores aí que devem mais de 120, 70, 80 milhões de IPTU na cidade. E isso a cidade nossa deixa de arrecadar, deixa de entregar para a população mais hospitais, mais na área de segurança, mais esporte e lazer. E o nosso objetivo, enquanto vereador e o executivo, é poder cobrar esses grandes devedores aqui para que eles possam sair da ilegalidade. Muitos antes faziam um acordo, ia lá quando tinha uma anistia, fazia um pagamento, tinha sua certidão de débito ok, e depois não pagava mais. Então isso tem que acabar. Nós temos que ter a responsabilidade de cobrar esses grandes devedores que ganham dinheiro na nossa cidade. Como eu mencionei, são devedores que devem aí mais de 70, 80, 150 mil reais e milhões, e nós precisamos o quê? Resolver esse problema na nossa cidade, que a cada dia estava aumentando a dívida desses grandes devedores. Nós temos que correr atrás. Quero aqui parabenizar o prefeito Lucas, e nós vamos estar sim acompanhando todo esse trâmite, acompanhando as próximas empresas que forem ganhar aí a licitação, para que a gente possa, o menos possível, impactar os pequenos, as pessoas, o dono de casa aí, o pai de família, para que não possam impactar essas famílias. Vereador, a questão do orçamento, porque vamos ter aí essa licitação dos débitos dos contribuintes. O orçamento também tem uma outra preocupação. Eu tenho conversado com o presidente do Sindicato dos Servidores, que tem acompanhado as sessões. E diz o seguinte: Geraldo, eu tenho conversado com alguns vereadores que o orçamento do ano que vem tem que ter algum tipo de reajuste melhor do que esse ano. Como é que o senhor avalia esse tipo de avaliação? Esse é o objetivo do prefeito Lucas, como justamente para os próprios funcionários, aí, os funcionários públicos, a questão de ter uma valorização na qual eles merecem de fato. Como passou, não era 2%, não era 5% que ia ajudar eles, e muito mais eles merecem. Então, para isso, nós vamos analisar. Para isso, nós fizemos essa aprovação desse projeto, justamente para que possa receber desses grandes devedores e o município possa arrecadar mais. É uma vergonha a cidade de Guarulhos, com 1.400.000 habitantes, arrecadar cerca de 5 bilhões anual. Isso é muito pouco. Campinas arrecada quase o dobro de que Guarulhos. E não é arrecadar aumentando, criando taxas. É arrecadar cobrando daqueles grandes devedores que devem. Para quê? Para que possa, como eu falei, ter investimento na saúde, pagar um bom salário para os profissionais aí, para o funcionário público, na área da segurança, e assim nós trabalharmos bem o próximo orçamento do próximo ano para poder valorizar o profissional, o funcionário. A sessão desta quarta-feira foi aberta, mas já foi encerrada. Mas eu vim conversar com o meu colega vereador, doutor Laércio, advogado experiente, conversando essa semana com vários colegas a respeito do que aconteceu na segunda-feira. Esta casa tem independência para julgar as contas e a Constituição permite isso, mesmo com o Tribunal de Contas
para muitos que ainda não sabem, o Tribunal de Contas aprovou as contas do ex-prefeito com ressalvas. E a Câmara Municipal entendeu, através de estudos técnicos das comissões desta casa, que tinha condições de reprovar. É isso, vereador? Exatamente. A Câmara analisou as contas do prefeito Guti de 2022 e 2023 e entendeu que nós não tínhamos como seguir a sugestão do Tribunal de Contas, porque o parecer do Tribunal de Contas não vincula o meu voto, não vincula nenhum vereador. Então nós entendemos na última segunda-feira, com base no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, de que não tínhamos como validar o parecer do Tribunal de Contas, haja vista que nós que estamos na cidade, vivemos a cidade, acompanhamos a questão pública, entendeu-se que as duas contas de 23 e 22 não atendeu um adequado uso do recurso público de forma justa, e a gente deu parecer, votamos em plenário pela não aceitação das contas da forma que for governado pelo prefeito Guti. Ele não concorda, outros aí estão debatendo, mas esse é o parecer nosso, ponto final. Se o prefeito vai ter oportunidade, o ex-prefeito, de discutir, se ele for candidato, levar para o judiciário, e aí é a justiça que vai decidir. Mas na nossa concepção, e eu sempre me portei dessa forma, de não aprovar as contas do ex-prefeito Guti, porque ele nunca foi sensato no cuidar da cidade, no uso do orçamento. A gente teve várias CEIs aí de forma recente, e a última do Bacarivu, por exemplo, que a gente sabe que os recursos ali não foi utilizado de forma justa e adequada, e isso tudo levou a ter uma conta aqui bastante questionável, e a gente votou contra por essa razão, por mais que alguns achem que a gente tem que submeter ao Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas ele é opinativo, não vincula o vereador. Você entende que a saída do Bacarivu foi suficiente para esta casa rejeitar? Não. A SEI do Bacarivu é só mais um dos temas dentre os vários que teve na gestão do ex-prefeito. Aí você tem problemas na saúde, você tem funcionários que saíram pelo PDV, não houve reposição de servidores, você tem a questão dos médicos, então você consegue mapear, e se você tiver acesso ao relatório que embasou a decisão do plenário, ele é robusto, trazendo vários pontos onde esmiuçou e fez com que nos convencesse a não acolher a conta, o parecer do Tribunal de Contas e agir de forma divergente. Isso é natural, isso é correto. Agora, vereador, essa decisão da casa não está incluso em 2024. Não foram apreciados as contas de 2024. 2024 ainda não chegou, ainda está no Tribunal de Contas. Eu acredito que nos próximos meses deverá chegar a esta casa e nós teremos a oportunidade de esmiuçar e aprofundar, porque sabemos que 2024 foi uma das piores contas da gestão do ex-prefeito. E a gente vai ter que cuidar com muito mais cuidado ainda. Para que as pessoas entendam, a partir de agora, as contas dele sendo rejeitadas, ele já está inelegível? Isso quem vai decidir é a Justiça Eleitoral, se ele vier a ser candidato. O nosso papel aqui foi feito. Agora, se ele tem legitimidade para disputar uma eleição e ser eleito, é o TRE que vai decidir. Me parece que dentro do mundo jurídico existe essa falácia de que ele vai ter problema, mas não foi esse o propósito legislativo. Aqui nós nos atemos, eu em particular, com relação à execução do orçamento público. Da forma que ele executou o governo dele, não atendeu os requisitos mínimos e por essa razão a gente rejeitou. Obrigado. Nessa edição do Jornalismo 360 aqui na Rede Fox, você acompanhou no dia de hoje um resumo da política local. O assunto principal aqui no dia de hoje, com certeza, foram as contas rejeitadas. Mas também há uma preocupação muito grande com um projeto que foi aprovado de quem tem débitos junto à Prefeitura de Guarulhos. O que vai acontecer? Todo mundo já sabe, vai ter uma licitação. Essa licitação que será repassada para um banco. O banco vai cobrar para quem deve à prefeitura. Um assunto que promete muitas discussões daqui para frente. Um outro assunto muito debatido no dia de hoje está relacionado ao orçamento, que chega até o dia 30 de setembro. Esta peça orçamentária, os vereadores têm discutido muito com o Sindicato dos Servidores, que entende que tem que ter aí uma grande conversa para reajuste do ano que vem.
Portanto, você deve acompanhar o Jornalismo 360 às terças e quintas, sempre às 5h30 da tarde. Você é o meu convidado.